Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, nessa aula, eu vou até apagar aqui o código da aula anterior. Nós vamos ainda dar continuidade às nossas aulas de for, só que dessa vez nós vamos brincar um pouquinho. Nós vamos utilizar os laços for, o loop for, com arrays, tá? Que nós vimos nas aulas anteriores, algumas aulas atrás, sobre arrays. Então, vamos, por exemplo, aqui agora, vamos criar um array. Vou criar um array e chamar esse array de array, tá? Só para ficar... E vai ser um array de strings, tá bom? Só para ficar um pouquinho claro. E vamos aqui encher o nosso array com nomes. Vamos colocar aqui Carlos, Ana, Paulo, Pedro, Amanda, e só mais um nome, Júlia, por exemplo. Pronto. Como vocês estão vendo aqui, nós temos um array com 6 nomes, tá ok? E agora nós vamos pegar o nosso laço, o nosso loop for, e vamos utilizar esse loop para ler todos os elementos do nosso array. Como isso é possível? Veja o seguinte, nós vamos criar um for, vamos criar a nossa variável para o for, a variável, por exemplo, nomes, e essa variável, esse ciclo nomes, essa variável vai ser lida no nosso array. Então sempre que antes nós tínhamos aqui ó, de 1 até 10, de 1 até não sei lá o que, então dessa vez nós vamos ler o nosso ciclo vai ser de acordo com o tamanho do nosso array. Então o nosso for, o ciclo dele vai ser de acordo com o nosso array, tá? Então nós vamos vir aqui, ó, nós vamos printar print o nome no array e vamos interpolar aqui para nomes. E aí vocês vão ver que no nosso console ele vai mostrar todos os nomes que estão no nosso array, tá? Só esperar ele carregar, o nosso Xcode carregar, e vocês vão ver que ele vai nos mostrar, ó, todos os nomes que estão no nosso array. O nome no array é Carlos, o nome no array é Ana, o nome no array é Paulo, Pedro, Amanda, Júlia. O que isso significa? Isso basicamente é o seguinte, o nosso for, ele vai entrar no primeiro ciclo, e no primeiro ciclo ele vai verificar o nosso array. O primeiro ciclo do nosso array, o valor dele é Carlos. Aí ele vai printar aqui, ó, o nome no array é Carlos. E aí ele vai fazer o ciclo novamente. Ele vai verificar, o nome no array é agora Ana. Ele vai fazendo isso para cada nome do nosso array. E qual é a importância disso? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse nosso laço, quando nós não utilizamos o valor até, daquele de 0, que a gente tinha feito, né, de 1 até... Desculpa, pessoal. De 1 até 10, ele tem um valor fixo. O nosso array ele vai de 1 até 10. Quando nós utilizamos uma coisa assim, como por exemplo um array, e nós modificarmos o valor do nosso array, por exemplo, se nós tirarmos Júlia e Ana, vocês vão ver que agora o nosso laço ele se adaptou ao tamanho do nosso array, tá bom? Então o laço for ele tem essa capacidade de se adaptar os seus ciclos de acordo com o tamanho de um array. E isso é muito bom, isso é muito importante. E muitas empresas utilizam muito isso, tá? É basicamente isso, pessoal. Os laços e os arrays podem ser utilizados de maneiras impressionantes, tá bom? Então, o nosso laço, ele adapta os seus ciclos de acordo com o tamanho do nosso array. Obviamente que nós poderíamos colocar aqui de 0 até, por exemplo, 3. De 0 até 2, por exemplo, ele iria executar, obviamente ele não iria ler os nomes que estão no nosso array, tá? Ele iria executar, opa, faltam 3 pontos aqui, ele iria simplesmente printar isso aqui duas,
Aqui tem que ser 1. Ele iria simplesmente printar 2 vezes isso aqui. O nome da array é 1, o nome da array é 2. Mas aqui, como nós estamos pegando do nosso array, ele vai simplesmente pegar os valores que estão no nosso array e vai printar todos os valores que tem dentro do nosso array, tá bom? Então, se o nosso array tivesse 1000 elementos, o nosso laço ele ia ter 1000 ciclos e ia nos mostrar todos os elementos do nosso array. Se o nosso array tivesse 2 elementos, o ciclo do nosso laço ia ter apenas 2 ciclos, perdão. Se nosso array tivesse 500 nomes, 500 elementos, o nosso laço ia ter 500 ciclos, tá? Então é basicamente isso. Os laços, eles conseguem se adaptar ao tamanho, à quantidade de elementos que tem no nosso array, tá? Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentando ajudar vocês, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, nos vemos em breve, até mais, falou e fui!